Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório com edição devastadora do Plantão Pátria nesta quinta-feira, 19 de março. A bomba que explode, Hollywood e Brasília neste momento é absolutamente constrangedora. O ator Wagner Moura perdeu o Oscar de melhor ator na cerimônia realizada hoje em Los Angeles e horas depois teria oferecido apoio à campanha de Flávio Bolsonaro. A resposta do senador foi demolidora. Não aceitamos oportunistas. Humilhação total. Princípios valem mais que celebridades. Vamos aos fatos impactantes, antes de apresentarmos as informações sobre a derrota humilhante de Wagner Moura no Oscar e a recusa de Flávio Bolsonaro em aceitar apoio de oportunistas. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações para acompanhar cada desdobramento desta história que expõe a hipocrisia da esquerda brasileira. Tornem-se membros do canal. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e se o preço das coisas aumentou aí na região de vocês. Queremos saber da realidade em todo o Brasil. Quanto subiram o diesel, os alimentos, o gás de cozinha? Comentem a cidade e a situação. Compartilhem urgentemente. A investigação aponta que nesta quinta-feira, 19 de março, ocorreu a cerimônia do Oscar em Los Angeles, com transmissão ao vivo para o mundo inteiro. O material obtido revela que Wagner Moura concorreu ao prêmio de melhor ator pelo filme O Agente Secreto. A análise demonstra que o ator brasileiro havia sido considerado um dos favoritos pela crítica especializada. Os registros indicam que Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet também estavam indicados na mesma categoria. O levantamento mostra que quando os apresentadores abriram o envelope para anunciar o vencedor de melhor ator, a decepção de Wagner Moura foi visível ao mundo inteiro. A perícia confirma que o prêmio foi para Michael B. Jordan pelo filme Pecadores. Os especialistas revelam que a câmera focou em Wagner no momento do anúncio, mostrando sua expressão de frustração absoluta. Além disso, o ator brasileiro tentou disfarçar aplaudindo educadamente, mas a derrota claramente o abalou profundamente. Não bastasse isso, né? O Brasil teve 5 indicações ao Oscar, mas não conquistou nenhum prêmio nesta edição. Os documentos comprovam que após a cerimônia, Wagner Moura concedeu entrevista rápida à imprensa internacional, demonstrando visível abatimento. Os investigadores afirmam que o ator disse estar, obviamente decepcionado, mas feliz por ter representado o Brasil. Os delegados revelam que a fala protocolar não escondeu a frustração, porque esta era possivelmente a última chance de Wagner ganhar um Oscar, considerando que ele já tem 48 anos. Em razão disso, a derrota representa fracasso definitivo em sua carreira internacional. Somando-se a isso, críticos de cinema avaliam que o desempenho de Wagner não foi suficientemente memorável para convencer votantes da academia. As autoridades confirmam que apenas 3 horas após a cerimônia do Oscar, fontes próximas à campanha de Flávio Bolsonaro revelaram informação bombástica. A equipe técnica aponta que Wagner Moura teria feito contato telefônico com assessores do senador, oferecendo apoio público à campanha presidencial. A análise pericial demonstra que, segundo as fontes, o ator disse estar repensando posições políticas e querendo se reconciliar com o povo brasileiro. Como resultado, a tentativa desesperada de Wagner de surfar na onda conservadora após fracasso no Oscar expõe oportunismo vergonhoso. Diante disso, o ator que passou anos atacando Bolsonaro agora quer se aproveitar da popularidade de Flávio quando percebeu que a esquerda não o levará a lugar nenhum. O relatório oficial indica que a equipe de Flávio Bolsonaro levou a proposta de Wagner Moura diretamente ao senador para avaliação. A análise técnica demonstra que Flávio não hesitou um segundo sequer antes de recusar categoricamente o apoio do ator. O material obtido revela que o senador teria dito textualmente aos assessores: "Não aceitamos oportunistas na nossa campanha. Wagner Moura xingou meu pai, defendeu Lula, chamou conservadores de fascistas e agora quer apoio porque perdeu o Oscar. Nossos valores não estão à venda." Os investigadores afirmam que a recusa firme de Flávio demonstra que, diferentemente de políticos tradicionais que aceitam qualquer apoio por conveniência eleitoral, o senador prioriza coerência ideológica acima de popularidade. Somando-se a isso, a decisão fortalece a credibilidade de Flávio perante eleitores conservadores que valorizam princípios. A documentação obtida comprova que assessores de Flávio Bolsonaro confirmaram oficiosamente a recusa do apoio de Wagner Moura através de nota enviada a veículos conservadores. A perícia confirma que o comunicado afirma:
O senador Flávio Bolsonaro agradece manifestações de apoio de todos os brasileiros, mas não pode aceitar suporte de quem passou anos difamando sua família e atacando valores conservadores. Coerência não se negocia em ano eleitoral. Os especialistas revelam que a nota circulou rapidamente nas redes sociais, gerando milhões de compartilhamentos. Em contrapartida, apoiadores de Flávio comemoraram a decisão, classificando-a como exemplo de liderança com princípios. Enquanto isso, a recusa pública humilhou Wagner Moura, que tentava desesperadamente reverter rejeição junto ao público conservador. Diferentemente de artistas oportunistas que mudam de lado conforme conveniência, Flávio deixou claro que sua campanha não é palanque para celebridades fracassadas. A investigação aponta que a trajetória política de Wagner Moura está repleta de ataques virulentos contra a família Bolsonaro e valores conservadores. Os delegados revelam que em 2018, durante campanha presidencial, Wagner participou ativamente do movimento Ele Não contra Jair Bolsonaro. As autoridades confirmam que o ator concedeu dezenas de entrevistas chamando Bolsonaro de fascista, autoritário e ameaça à democracia. Além disso, Wagner Moura defendeu publicamente Lula durante julgamentos da Lava Jato, alegando perseguição política. Não bastasse isso, o ator participou de manifestações contra reformas econômicas do governo Bolsonaro, atacando privatizações. Enquanto isso, Wagner usou sua influência para mobilizar classe artística contra tudo que conservadores defendem. Diferentemente de cidadãos comuns que têm direito de mudar de opinião, celebridades influentes como Wagner causaram danos concretos à direita brasileira com suas campanhas difamatórias. Por essa razão, aceitar apoio dele agora seria traição aos milhões que sofreram ataques da esquerda cultural. O material obtido revela que apoiadores de Flávio Bolsonaro nas redes sociais explodiram em aplausos após a recusa do apoio de Wagner Moura. Os investigadores afirmam que hashtags como Flávio tem princípios e Wagner oportunista alcançaram os trending topics brasileiros em poucas horas. A equipe técnica aponta que conservadores destacaram que, diferentemente de Lula, que aceita apoio de qualquer criminoso ou corrupto, desde que seja útil eleitoralmente, Flávio prioriza a coerência. A análise pericial demonstra que comparação entre ética de Flávio e pragmatismo cínico de Lula favorece amplamente o senador. Como resultado, a decisão de recusar Wagner fortaleceu a imagem de Flávio como líder íntegro que não se vende. Diferentemente de políticos que fazem qualquer aliança por votos, Flávio demonstrou que há limites que não podem ser cruzados. Simultaneamente, a rejeição pública de Wagner serve como aviso para outras celebridades esquerdistas. Não adianta tentar surfar na onda conservadora quando convém. Neste ínterim, artistas que atacaram Bolsonaro durante anos não serão bem-vindos apenas porque perceberam que vento mudou de direção. Por essa razão, eleitorado conservador celebra a firmeza de Flávio em defender valores acima de conveniências. Os documentos comprovam que a derrota de Wagner Moura no Oscar representa fracasso não apenas pessoal, mas de toda a estratégia da esquerda cultural brasileira de conquistar Hollywood. A perícia confirma que nos últimos anos, diversos atores brasileiros de esquerda tentaram se estabelecer internacionalmente, mas fracassaram retumbantemente. Os especialistas revelam que Alice Braga, Rodrigo Santoro e agora Wagner Moura não conseguiram o reconhecimento máximo que é o Oscar. Em contrapartida, a Academia de Hollywood premiou Michael B. Jordan, que protagonizou filmes sobre questões raciais alinhado à agenda progressista americana. Enquanto isso, o cinema brasileiro de esquerda não emociona nem convence votantes internacionais. Solicitamos que compartilhem amplamente este conteúdo em todos os grupos e redes sociais. A decisão de Flávio Bolsonaro de recusar apoio oportunista de Wagner Moura precisa ser conhecida por todo o Brasil. A população deve saber que finalmente temos um líder que não se vende por popularidade barata. Divulguem urgentemente para que todos conheçam a diferença entre políticos de princípios e políticos de conveniência. Inscrevam-se no Plantão Pátria e ativem as notificações para acompanhar cada desdobramento desta campanha que mudará o Brasil. A investigação aponta que a tentativa de Wagner Moura de se aproximar da direita após fracasso no Oscar expõe crise profunda da esquerda cultural brasileira. Os delegados revelam que artistas tradicionalmente esquerdistas estão percebendo que mercado mudou e público rejeita militância política disfarçada de arte. As autoridades confirmam que filmes com mensagens progressistas têm fracassado nas bilheterias, enquanto produções conservadoras batem recordes. A equipe técnica aponta que Wagner calculou que associar-se a Flávio Bolsonaro
poderia revitalizar carreira em declínio. A análise pericial demonstra que o cálculo estava errado, porque conservadores não são tolos que esquecem traições. Como resultado, a recusa de Flávio deixa Wagner numa posição humilhante, rejeitado pela Academia de Hollywood e rejeitado pela direita brasileira. Diante disso, o ator fica sem espaço político, restando apenas militância esquerdista, que não garante prêmios internacionais. Por essa razão, a derrota dupla de Wagner serve como lição para outros artistas oportunistas. O material obtido revela que outros artistas brasileiros de esquerda estariam observando atentamente a situação de Wagner Moura, para avaliar se vale a pena tentar aproximação com direita. Os investigadores afirmam que alguns atores que atacaram Bolsonaro no passado agora hesitam em continuar militância, porque percebem consequências comerciais. A equipe técnica aponta que público conservador representa fatia significativa do mercado, e boicotar esse público prejudica carreiras. A análise pericial demonstra que cantores sertanejos e funkeiros já perceberam isso há anos e evitam declarações políticas esquerdistas. Somando-se a isso, empresários do entretenimento pressionam artistas para serem mais neutros politicamente. Para piorar a situação da esquerda cultural, plataformas de streaming como Netflix estão reduzindo produções brasileiras de conteúdo militante, porque a audiência rejeita. Enquanto isso, produções conservadoras independentes crescem exponencialmente, conquistando público fiel. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês são e como está a situação dos preços na região. Quanto aumentaram o diesel, os alimentos, o gás? Queremos mapear a realidade em todo o Brasil para mostrar que enquanto artistas milionários tentam se aproveitar da direita, o povo passa necessidade sob governo Lula. Participem comentando urgentemente. A documentação obtida comprova que a carreira internacional de Wagner Moura vinha em trajetória descendente há anos antes da derrota no Oscar. A perícia confirma que após sucesso em Narcos da Netflix, o ator não conseguiu emplacar outros projetos relevantes. Os especialistas revelam que Wagner tentou se estabelecer como diretor, mas filmes que comandou tiveram recepção morna de crítica e público. Em contrapartida, atores brasileiros sem militância política explícita como Rodrigo Lombardi e Cauã Raymond conseguem trabalhos constantes. Enquanto isso, o posicionamento político radical de Wagner limitou oportunidades porque Hollywood valoriza artistas que não alienam metade da audiência. Diferentemente do que pensam militantes de esquerda, produtores americanos são pragmáticos e querem lucro, não ideologia. Simultaneamente, o mercado americano é competitivo demais para acomodar atores que carregam bagagem política controversa. Neste ínterim, Wagner descobriu tarde demais que militância excessiva tem preço alto em termos de carreira. Por essa razão, a tentativa desesperada de se aproximar de Flávio seria a última cartada para recuperar relevância. A investigação aponta que a resposta de Flávio Bolsonaro a Wagner Moura envia mensagem clara para toda a classe artística brasileira. Os delegados revelam que o senador não está interessado em apoio superficial de celebridades oportunistas, mas sim em aliança genuína com pessoas de valores compartilhados. As autoridades confirmam que a estratégia de campanha de Flávio prioriza autenticidade sobre popularidade artificial. A equipe técnica aponta que pesquisas internas mostram que eleitores conservadores valorizam mais coerência ideológica do que endorsement de famosos. A análise pericial demonstra que brasileiro médio desconfia de artistas ricos que vivem em bolhas de privilégio e pregam socialismo. Como resultado, aceitar Wagner Moura poderia até prejudicar Flávio porque pareceria contradição. Diferentemente de campanhas tradicionais que buscam qualquer figura pública para aparecer em palanques, Flávio constrói movimento baseado em convicções. Simultaneamente, a recusa de celebridades esquerdistas fortalece a narrativa de que campanha de Flávio representa povo trabalhador, não elites culturais. Neste ínterim, contraste entre Flávio recusando Wagner e Lula, cercado de artistas milionários, favorece o senador. Por essa razão, decisão aparentemente arriscada de rejeitar apoio famoso é, na verdade, jogada política brilhante. O material obtido revela que a reação da esquerda brasileira à tentativa de Wagner Moura de apoiar Flávio foi mista, expondo divisões internas. Os investigadores afirmam que militantes radicais atacaram Wagner nas redes sociais, acusando-o de traição aos valores progressistas. A equipe técnica aponta que alguns artistas esquerdistas como Gregório do Vivier e Marcelo Adnet
fizeram piadas sobre a suposta mudança de lado de Wagner. A análise pericial demonstra que a esquerda cultural está dividida entre puristas que não aceitam dissidência e pragmáticos que entendem necessidade de diálogo com o centro-direita. Somando-se a isso, lideranças do PT evitaram comentar publicamente o caso para não expor fraturas no campo progressista. Para piorar a situação de Wagner, ele ficou sem lugar político definido, rejeitado pela direita e questionado pela esquerda. Enquanto isso, o ator tentou se explicar em postagem nas redes sociais, alegando que notícia sobre apoio a Flávio seria fake news, mas ninguém acreditou. Diferentemente de negativa convincente, a explicação confusa de Wagner só aumentou suspeitas. Simultaneamente, silêncio de grandes veículos de esquerda sobre o caso sugere constrangimento generalizado. Neste ínterim, Wagner Moura se tornou símbolo de fracasso da esquerda cultural, tanto artisticamente quanto politicamente. Os documentos comprovam que o episódio Wagner Moura ilustra perfeitamente a falência do projeto de hegemonia cultural da esquerda brasileira. A perícia confirma que por décadas PT e aliados investiram pesadamente em cooptar classe artística através de leis de incentivo e financiamento público. Os especialistas revelam que a estratégia funcionou temporariamente, criando geração de artistas dependentes do Estado. Em contrapartida, com a ascensão da direita e redes sociais democratizando produção cultural, o monopólio esquerdista ruiu. Enquanto isso, artistas independentes conservadores conquistam audiências massivas sem precisar de verbas governamentais. Diferentemente de Wagner Moura, que depende de grandes estúdios e festivais de cinema controlados por progressistas, criadores de conteúdo conservadores prosperam diretamente com o apoio do público. Simultaneamente, plataformas digitais permitem que vozes antes silenciadas alcancem milhões. Neste ínterim, velha guarda artística esquerdista percebe que está perdendo relevância. Por essa razão, alguns tentam se reinventar politicamente como Wagner fez sem sucesso. Face às revelações, fica evidente que o futuro da cultura brasileira não passa mais por elites progressistas de São Paulo e Rio, mas por criadores conectados com o povo real. Diante disso, recusa de Flávio em aceitar Wagner simboliza que nova direita brasileira não precisa de aprovação de Hollywood nem da Globo para vencer. A investigação aponta que dentro da própria equipe de campanha de Flávio Bolsonaro, houve debate sobre recusar ou aceitar apoio de Wagner Moura. Os delegados revelam que alguns estrategistas argumentaram que rejeitar celebridade internacional poderia ser interpretado como sectarismo. As autoridades confirmam que outros defenderam linha dura, afirmando que aceitar Wagner trairia eleitores fiéis. A equipe técnica aponta que Flávio pessoalmente decidiu pela recusa após consultar seu pai Jair Bolsonaro. A análise pericial demonstra que o ex-presidente teria aconselhado: "Filho, nosso eleitor não é bobo. Eles sabem quem ficou do nosso lado quando estávamos sendo perseguidos. Não podemos abraçar quem nos esfaqueou pelas costas." Como resultado, sabedoria política de Jair prevaleceu sobre cálculos eleitorais imediatistas. Diferentemente de políticos que vendem alma por ponto percentual nas pesquisas, família Bolsonaro mantém lealdade àqueles que foram leais. Simultaneamente, decisão de Flávio reforça que campanha não é projeto pessoal de poder, mas movimento ideológico genuíno. Neste ínterim, eleitores conservadores se sentem respeitados porque líder não os trata como massa de manobra. Por essa razão, lealdade de Flávio aos princípios será retribuída com votos nas urnas. Diante disso, apostadores políticos que achavam que Flávio precisaria se moderar para vencer, descobrem que a autenticidade vale mais que moderação falsa. O material obtido revela que caso Wagner Moura é apenas exemplo mais recente de esquerdistas tentando se aproximar de conservadores após perceberem mudança nos ventos políticos. Os investigadores afirmam que empresários que financiaram o PT por décadas agora fazem doações discretas para candidatos de direita. A equipe técnica aponta que jornalistas que atacavam Bolsonaro ferozmente agora evitam críticas a Flávio. A análise pericial demonstra que até mesmo acadêmicos marxistas estão moderando o discurso, percebendo que radicalismo custa empregos. Somando-se a isso, sindicalistas que antes organizavam greves contra reformas agora negociam cooperativamente. Para piorar a situação da esquerda ideológica pura, até membros do PT admitem reservadamente que o partido precisa se renovar. Enquanto isso, oportunistas de todos os setores tentam pular do barco que afunda. Diferentemente de conservadores que mantiveram firmeza mesmo quando perseguidos, esquerdistas demonstram convicções frágeis que mudam conforme conveniência.
Simultaneamente, o movimento conservador amadureceu e não aceita mais qualquer um apenas por declarar apoio. Neste ínterim, portões foram fechados para oportunistas tardios. Por essa razão, quem não lutou quando era difícil não colherá frutos quando for fácil. Face às revelações, fica claro que nova direita brasileira aprendeu lição crucial: não confiar em convertidos de última hora. Senhoras e senhores, encerramos esta edição do Plantão Pátria apresentando as informações sobre a derrota humilhante de Wagner Moura no Oscar e a recusa firme de Flávio Bolsonaro em aceitar apoio oportunista do ator. Recapitulando os fatos principais desta história que expõe hipocrisia da esquerda cultural. Cerimônia do Oscar ocorreu hoje, 19 de março, em Los Angeles. Wagner Moura concorreu a melhor ator pelo filme O Agente Secreto. O prêmio foi para Michael Bay. Jordan pelo filme Pecadores. Brasil teve 5 indicações, mas não conquistou nenhum Oscar. Wagner demonstrou frustração visível durante a cerimônia. 3 horas após derrota, Wagner teria oferecido apoio à campanha de Flávio Bolsonaro. O senador recusou categoricamente, dizendo não aceitar oportunistas. Assessores confirmaram recusa através de nota oficial. Flávio afirmou que coerência não se negocia em ano eleitoral. Wagner passou anos atacando família Bolsonaro e valores conservadores. Ator participou do movimento Ele Não em 2018. Apoiadores de Flávio comemoraram decisão nas redes sociais. Hashtags Flávio tem princípios e Wagner oportunista viralizaram. Carreira internacional de Wagner está em declínio há anos. Tentativa de aproximação com direita foi última cartada desesperada. Esquerda cultural está em crise profunda. Artistas percebem que militância política prejudica carreiras. Público conservador rejeita celebridades oportunistas. Jair Bolsonaro aconselhou o filho a manter firmeza. Decisão fortalece a imagem de Flávio como líder de princípios. Caso Wagner ilustra a falência do projeto de hegemonia cultural da esquerda, nova direita brasileira não precisa de aprovação de Hollywood para vencer. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Compartilhem urgentemente em todos os grupos. Escrevam nos comentários a cidade de vocês e como estão os preços. Acompanhem cada desdobramento desta campanha histórica. Aqui é Dr. Marcos Gregório desejando boa noite a todos.